Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Criando Conexões. E hoje não poderia ser diferente. Uma pessoa super especial, André Sanches. Tudo bem? Maravilha! Estou muito feliz de estar aqui com você e com toda essa audiência. Muito bom, né? Aqui a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso para mostrar para as pessoas o que é o universo ágil, né? Nossa, então já se preparem que vai umas 10 horas de conteúdo na sequência. A gente vai fazendo algumas pausas, eu acredito. Bem ágil, inclusive 10 horas. Não, a gente reduz um pouquinho, a gente faz alguns ciclos aqui e vai dar tudo certo no final. Com agilidade a gente entrega o conteúdo. Sim, com certeza. Mas melhor do que eu falar do André, ele mesmo falar. Como é o André? Fala um pouquinho de você antes do universo ágil. Antes do universo, André é pessoa física, é isso? CPF, Pessoa 268, física. 248, por aí vai? Isso. Tá bom. O André Sanches é uma pessoa inquieta. Bom, pai do Bernardo, pai do Guilherme. Sou homem de negócios, com 5 startups. Um casamento, 15 anos. 2 filhos, Bernardo 8, Bernardo 10, Guilherme 8. 2 pets, a Raya, 2 anos, uma Border Collie fantástica, incrível. Depois procurem no Instagram aí, Raya Border Collie. E a Cacau também, uma pet que está com a gente, uma Lhasa, que está 13 anos com a gente. Então, o André é um cara inquieto, ansioso por fazer acontecer, por ação. E acho que eu tive a felicidade, talvez o privilégio de fazer muita coisa legal assim na vida. Seja no mundo mais corporativo, no ambiente mais pessoal, poder viajar fora do país, poder aprender um monte de coisa, um monte de cultura, empreender, atuar no mundo corporativo, atuar no mundo startup. Então tem uma salada aí de experiência e de aprendizado que dá para compartilhar. Mas o André é uma pessoa inquieta, eu diria, inquieta. Muito bom. Então, nessa inquietude que nós vamos fazer hoje. Por isso o universo ágil, né? Por isso que surgiu o Universo Ágil, o primeiro hub de agilidade. Olha que doideira. Essa é uma história muito legal, muito engraçada. Por volta de fevereiro de 2021, a gente estava em pandemia ainda. E veio um aplicativo para o Brasil que já existia nos Estados Unidos, era super difundido, que era o Clubhouse. Um aplicativo só de áudio. Aliás, a gente adora áudio, né? Olha os microfones por aqui. E daí, o Clubhouse veio para o Brasil e lançou, acho que, se eu não me engano, no dia 5 de fevereiro de 2021. Eu lembro onde eu estava. Fui levar os meninos na escola, deixei eles na escola, deixei o celular do lado. A hora que eu voltei, por cerca de 15 minutos, um dos grupos de WhatsApp que eu tô, de uma comunidade de empreendedores e de startups, tinha umas 200 mensagens. Eu falei, mas o que é isso? Todo mundo pedindo convite. Porque funcionava igual o Orkut, igual o Gmail. Então, de uma forma geral, as plataformas colocam restrições. Não vai todo mundo de uma vez. E a galera pedindo convite. Me dá um convite aí também. Aí me deram. E daí eu percebi que era igual imagina um universo de podcasts rolando ao vivo. Uma sala que a gente está aqui, criando conexões. Uma outra sala discutindo tecnologia. Uma outra sala discutindo espiritualidade. Uma outra sala discutindo política. E você navegava por essas salas, ao vivo. Aí eu falei, gente, esse negócio é muito legal, muito. Me senti, aqui eu já sou mais velho, mais cringe, aquelas salas de bate-papo do UOL, só que não por chat, mas por voz. Aí eu achei fantástico. Falei, que eu vou falar? Agilidade, vou abrir uma sala de agilidade e vou ver se dá público. Abri 1 dia, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300 e até hoje a gente não parou. Essa semana é episódio número 850. Uau! E a gente nunca mais parou. Sábado, domingo, feriado, faça chuva, faça sol, Natal, Ano Novo, 7 horas e 31 minutos da manhã, tem o Jornada Ágil. E a gente viu que começou a dar um público legal, começou a aparecer os loucos, as loucas. E daí a gente falou, aqui tem mais do que um podcast ao vivo. Aqui tem mais do que um encontro por 1 hora colaborativo e coletivo, que discute agilidade sobre os mais diversos prismas. Aí a gente falou, o que a gente cria? Uma comunidade, uma confraria, um clube, uma organização. A gente criou um hub. E aí o espelho foi hubs de inovação. A gente olhou, pesquisou o mundo inteiro, não tinha hub de agilidade. Então a gente falou, vamos construir um hub de agilidade. Para poder entregar resultados melhores, mas também para inovar nesse mundo que busca aí constantes transformações. Então esse é um pouquinho do episódio, do capítulo aí, Universo Ágil. Muito bom. Como e quando você começou a palestrar? Gente, olha, coincidências à parte.
não foi pensado por essa pergunta. Agora, eu acho que palestra, eu vou dividir em duas respostas. Uma que é a palestra talvez mais profissional. Então, palestrante profissional mesmo, aquele que você faz alguns treinamentos, certificações, busca mentores, busca escolas. Essa parte o André palestra desde 2017. Na verdade, 2018, isso. Em 2018 eu fiz alguns dos treinamentos, frequentando o Instituto Gente. Meu mentor, Roberto Chiniachik, um dos mentores, seu também é um dos seus mentores. E aí eu comecei a olhar esse universo de levar conhecimento que eu já tinha e principalmente aprendizado. Então aqui já fica uma dica para palestrante. Muitas vezes o palestrante esquece de aprender. Então isso para mim, eu sou movido a aprendizado. E aí eu comecei a ir para o mercado de palestras gratuitas, pro bono, remuneradas, em português, em espanhol, em inglês, e estamos nessa jornada de palestrante profissional. Agora eu vou brincar. Palestrante amador, aí já faz um tempinho, porque eu já dei aula. Sim. Aliás, eu dou aula, mas minha primeira experiência com aula foi em 2003. Então, um professor é um palestrante também. Eu já tive que vender um monte de projetos, já tive que defender um monte de investimento no mundo corporativo. É uma palestra para que você, olhando um business plan, um plano de negócios, resolva investir naquele projeto. Então, acho que como palestrante amador, acho que desde criança mesmo. Todo mundo é palestrante amador desde criança porque quer fazer com que os pais chamem a atenção, quer fazer com que os amigos notem a sua presença, quer fazer com que as meninas notem a pessoa ali para poder ter algum tipo de relacionamento. Então, no final do dia, acho que como palestrante amador, acho que eu nasci assim. Sim. Eu e diria. não só, né? O palestrante profissional é muito interessante como a gente usa em todos os lugares, dentro da família, dentro em todos os círculos. Né? Em tudo. A gente vira um outro olhar, né? Fazendo até um link com o tema de conexões. O palestrante, ele acaba conectando muito com o público, ele acaba motivando e inspirando o público a fazer algo. E no final do dia, todos nós desejamos com que a Selma faça algo, uma empresa execute algum produto ou serviço. Então a gente está sempre querendo ou desejando que outros, CPF ou CNPJ, tanto faz, executem ou tomem ações. Então no final do dia esse é um dos propósitos da palestra, de movimentar pessoas e empresas para poderem fazer o que precisa ser feito. Que é a transformação. Que é uma transformação. Em geral, uma transformação, uma evolução, uma mudança, às vezes, revolução. Sim. Então, são esses caminhos aí. E por isso que a palestra acaba sendo um caminho muito profissional mesmo, um caminho técnico, um caminho conhecido, né? Que é treinável. Que é treinável. E muito treinável, inclusive, né? Sem parar, não para mais. Aliás, até a pandemia trouxe uma mudança, uma disruptura, por exemplo, no mercado de palestras, no mercado profissional. Conheci muitas pessoas que eram palestrantes profissionais presenciais e não eram online, por exemplo. Aí eles tiveram que fazer o quê? Agilidade para se adaptar, para ir para o mundo online. A agilidade, inclusive o tempo. Tinham que ser ágeis também para entregar com o menor tempo. Transformar no menor tempo possível. Sair de algo presencial para ir para um meio 100% digital. Então não tinha nenhum híbrido, nenhuma transição ali. Era quase que sair da luz e ir para a sombra ou vice-versa. Então uma mudança bem radical. E é fantástico, né? Foi realmente. Foi. Eu assim, acho que foi. Tirando, lógico. Toda. Acho que a pandemia, tirando o lado das mortes, por óbvio, sim. Ela trouxe muita reflexão, muitas pessoas buscando qualidade de vida, buscando equilíbrio, buscando novas formas. Então, e ainda, olha só, a gente fala de home office, meu pensamento. A pandemia, vou falar do Brasil, em março de 2020, a pandemia não traz uma opção ao home office. É uma clausura. Todo mundo foi obrigado a ir para suas casas, obviamente quem pôde, e foi um cárcere privado ali, né? Que eu vou trabalhar, eu vou tentar agora que a humanidade está experimentando mais. Modelo híbrido, modelo presencial, modelo remoto. Agora que a gente está tateando um pouco mais e aprendendo.
Antes não tinha muita escolha. Antes era 100% nas residências, óbvio, as pessoas que eram possíveis, e agora que a gente está encontrando ou reencontrando um pouco desse equilíbrio. De novo, aprendizado e adaptação. Aprendizado e adaptação, e de forma ágil. Que tivemos que de uma hora para outra... Essa é a minha definição de agilidade. Aliás, vou brincar com a Selma, porque a Selma é uma das mentoras também do Universo Ágil, e a gente brinca ali, a Selma, além de grande querida amiga, conhece um montão de transformações aqui, a gente poderia falar um monte das transformações, eu vou pegar só das habilidades internas. No final do dia, acho que as pessoas desejam se transformar muito mais rápido, evoluir, se autodesenvolver, e aí o toque de agilidade acaba trazendo essas inner skills que a Selma domina com muito mais rapidez, aí sim velocidade na transformação. Justamente, até porque as pessoas estão, né? O mundo, agilidade. Né? As pessoas, justamente, o mundo. Se você não entrar nessa, não tem como, né? Claro que é um processo. Existe um processo, né? Não tem jeito. Sabe uma coisa legal? Faz pouco, foi esses dias, semana passada, uma grande pessoa querida, eu estava olhando ali uma das palestras dela, olha como é aprendizado de palestrante. Parece que o mundo hoje é como se todas as pessoas e as empresas estivessem numa escada rolante. Sabe aquelas escadas de aeroporto horizontais? Que ela te leva mais rápido para onde você quer ir? Só que o contrário. Então se imagina naquela mesma escada rolante ao contrário do sentido dela. O que acontece se você ficar parado? Você regride. Então, o mundo moderno hoje, tanto do ponto de vista das pessoas, dos seres humanos, quanto das empresas, para mim o sentimento que eu tenho é esse, Selminha. É como se a gente estivesse nessa escada rolante, que se a gente parar, a gente anda para trás. Se a gente caminhar na mesma velocidade que ela, é como se a gente tivesse parado. Então, a gente tem que andar mais rápido, adaptar mais rápido, por isso a velocidade, do que essa esteira. Senão a gente fica para trás na tecnologia, senão a gente fica para trás nos aspectos geracionais, então todas as gerações trabalhando no mesmo lugar, juntos. Então tem pessoas de 70, 80 anos trabalhando junto com pessoas de 15, 20 anos. Como é que funciona essa dinâmica, essa adaptação? E tem, fora os aspectos políticos, aspectos econômicos, guerra, pandemia. Sim. Então olha só como é um mundo em constante mudança, um mundo em constante adaptação. Sim, e a transformação. Né? E é muito interessante como você pode aprender com o outro. A gente até falou, né, dessa história da gente só passar, não, a gente aprende com o outro. Inteligência coletiva, né? eu acho. Bom, a gente discute muito isso, né, num contexto de mentorias, e o que é legal. Tem uma estatística, eu gosto de trazer algumas estatísticas. Quando eu soube dessa, eu fiquei de cabelo em pé. E não é porque eu uso gel, não, tá? É porque é assombroso. Um médico, para ele se manter atualizado, um médico, independente da especialidade, para ele se manter atualizado com todo o conhecimento e avanço, inovação que acontece na medicina, ele precisa estudar 25 horas por dia. Aí você já sabe o que acontece. Supondo que ele estude direto, falta 1 hora, então já não dá, já vai ficar obsoleto e vai ficar para trás. E sozinho também não dá. Consegue. Então precisa ir atrás de uma inteligência coletiva. E o que eu adoro, eu comentei um pouquinho do programa Jornada Ágil que a gente começou, as bases do programa, e acho que um dos elementos, né, às vezes as pessoas perguntam, mas por que esse sucesso? 850 episódios, né? Que loucura é essa? Eu nem sei se existe recorde de podcast, essas coisas, mas um dia aí a gente vai atrás. Foi sempre, nasceu coletivo. Porque nasceu como uma sala, aqui estamos só 2 pessoas, imaginando a audiência trocando, as pessoas podem fazer novas perguntas que provavelmente eu não sei ou nunca parei para pensar e você nunca parou para pensar. Então é uma terceira pessoa para trazer um elemento que nós individualmente ou coletivamente só 2 pessoas não pararam para pensar. Então olha o poder da inteligência coletiva, é muito, muito poderoso. É muito interessante, né? Além de poderoso, a gente acaba aprendendo muito mais ágil, de forma ágil, fascinado, né? Fica fascinado. Que nem live, quando a pessoa compartilha, né, com o que está pensando, nossa, fica muito mais rica do que só 2 pessoas falando. Em tempo de pandemia eu fiz esse teste, acho que era junho de 2020, se eu não me engano.
Era um sábado à noite, eu estava na pracinha ali perto de casa. Eu nem sigo muitas pessoas, mas na minha timeline tinha 200 lives acontecendo. 200. Aí eu fiz a continha ali, mais ou menos, quantas pessoas tem no Instagram, no Brasil, mais ou menos quantas que fazem live, quanto que era o meu público ali que eu seguia. É muita gente distribuindo conteúdo, conhecimento. Claro que precisa ter um pouco de pensamento crítico para separar. Eu acho que um dos desafios em um mundo de abundância de conhecimento... Então, olha só as adaptações que a gente tem que fazer. Por isso que eu falo, agilidade no aprendizado. A gente tem ChatGPT, inteligência artificial generativa. A gente tem uma internet que democratiza conhecimento para tudo e todos. A gente tem as pessoas produzindo muito mais conteúdo. Olha, a gente está num podcast aqui. Você produzia esse tipo de conteúdo há 5 anos atrás? Não, nem pensava, né? Nem pensava, era inimaginável. Agora você produz. E você foi com agilidade adaptando ele ao longo das temporadas. Acho que você separa por temporadas. Isso. Então, você foi adaptando, você foi pegando o que deu certo, mantendo. O que de repente deu errado, você foi descartando. E atualizando, né? E você foi fazendo experimentos também, Justamente. certamente. Eu não vi todos os episódios. Quem está aí na audiência, recomendo que o vejam. Vou fazer meu dever de casa depois de ver. Agora, você foi modificando. As coisas não são mais estáticas. E aí a agilidade vem para mostrar que é esse jogo de constante adaptação. E aí o que é legal quando a gente olha a teoria da evolução, vou trazer para um aspecto mais pessoal. Quando a gente olha a teoria da evolução, Charles Darwin, que criou, ele estava estudando as espécies, os animais, por que algumas espécies sobreviviam mais do que outras. E olha o que é legal quando a gente traz para o mundo moderno. Não é quem tem mais faculdade, mais cursos, não é quem tem mais dinheiro que vai ter sucesso. No poder, gestores, líderes, não é quem tem mais pessoas embaixo em uma equipe. E eu vi isso daí no mundo corporativo, diretores com 600 pessoas, 1.200 pessoas na sua estrutura e foram demitidos. O que isso significa? Que é um jogo de adaptação. Então, quem vai sobreviver neste mundo moderno, não estou nem falando só do corpo mesmo, mas quem vai ter sucesso, prosperidade nesse mundo é quem mais se adaptar, é quem mais for ágil. Eu sou suspeita. Eu também. Até porque eu entrei no universo ágil justamente com o André Sanches, porque eu não pensava tanto assim, mas eu falei, opa, peraí, eu acho que o que eu faço é de forma ágil. E aí eu fui desenvolvendo, fui fazendo testes e vi que funcionava mesmo. Então, que realmente a gente pode sim se trabalhar de forma ágil, ou seja, o seu tempo que precisa, que é tão precioso. Um dos recursos mais escassos. Com recursos mais escassos, você pode usar no seu dia a dia. Então, pode usar uma colher de pau, uma toalha, a colher de pau, justamente. Gente, ganhei uma colher de pau agora, eu estou emocionado. Eu tinha que mostrar ela aqui. Tinha que mostrar. Óbvio, vocês já conhecem. Para quem não conhece a Selma ainda, claro que está chegando agora aí no canal, no YouTube, nem sei, em todos os streamings que vocês acabam fazendo, a Selma usa um instrumento fantástico. A gente até estava discutindo um pouquinho aqui, antes de começar a gravação, sobre a gente chama de âncora. Uma âncora, Pode ser uma âncora, pode ser encarado como uma âncora. E remete todos, por exemplo, eu já fiz treinamentos com a Selma. Então, quando eu falo de habilidades internas, ou habilidades ágeis internas, a colher me remete a todo o conteúdo que eu absorvi com a Selma, a toda a transformação que a Selma trouxe para o André. Então, eu falei, eu tenho que mostrar essa colher porque ela é um símbolo para mim, obviamente vai lá para o meu escritório, um símbolo de toda a tua transformação, de todo o teu trabalho. Então, eu vou chamar de troféu. Eu levo para casa esse troféu que eu ganhei hoje. E eu espero que use de forma ágil. Lógico que eu vou usar. Eu já conheço as técnicas ali que eu aprendi. Muito bem. E olha lá, vamos perguntar outra coisinha. Por que escolheu como um dos seus temas principais falar sobre agilidade? Nossa, tem um pouco a ver com o contexto de palestra até. Aliás, eu vou abrir... Eu não sei, você vai guiando porque eu vou abrindo um monte de parênteses e posso não fechar. Aí depois dá nó em quem estiver assistindo a gente aqui. Mas eu vou contar um episódio que é bem legal. Alguns episódios. O primeiro, às vezes as pessoas perguntam assim, André, de onde que surge a agilidade? Aí eu brinco, surgiu quando eu nasci. Para mim, óbvio. E aí eu falo por quê?
Meu pai, Valdir, minha mãe Neuza estavam namorando. Estavam namorando, casal normal, lá por volta de 1977. E aí, o que acontece? Gravidez. Não esperada. Obviamente que a gente sabe que tem vários caminhos, tem casais que separam, e aqui eu não estou nem entrando nesse mérito. E eles resolveram casar. E aí arruma o casamento ali, às pressas, casaram, e uns 4 meses depois nasce o André. 4 meses depois do casamento. O que acontece? Bom, pro meu avô ele acha que eu sou prematuro ainda, então não espalhem essa informação. Então o que acontece? Foi uma adaptação da rotina de namoro para uma rotina de casal, da própria relação onde não se vislumbrava um casamento mais curto prazo e precisou mudar. Às vezes até falta de recursos financeiros mesmo, e juntaram ali, conseguiram fazer alguma festa, um bolinho e tal. Então foi o quê? Uma adaptação de um contexto para outro. Esse é o que eu falo da agilidade mais pessoal que nasce talvez aqui no DNA do André. Agora, eu tive a oportunidade de estudar, eu sou cientista da computação por formação, e quando a gente estava na Universidade de São Paulo, em 2000, a gente desenvolvia software, desenvolvia sistemas. E o mundo, ele vinha em uma mudança na verdade, uma reflexão. Como desenvolver software com mais agilidade. E agilidade, num ponto de vista, sob algumas óticas, que sim, velocidade, mas também adaptação. Porque os requisitos mudavam, estavam mudando cada vez mais rápido. Então era quase que eu faço um pedido para ti, você entrega o produto. Só que no meio dessa execução, eu fico mudando os critérios. Olha, então, como se fosse uma obra, por exemplo, fala assim, aquela parede não é bem vermelha, agora eu quero um amarelo. Percebe que os requisitos vão mudando? E isso acontecia no universo de software também, no universo de tecnologia. E aí as pessoas que desenvolviam software, elas se reuniram e criaram um manifesto ágil de desenvolvimento de software. Isso em 2001. E a gente trouxe algumas ferramentas para a Universidade de São Paulo para testar. Então a gente acabou criando um grupo ali, uma disciplina, um dos professores, na verdade 3 professores criaram uma disciplina e eu embarquei nessa disciplina. Aliás, eu adoro experimentar as coisas. Então eu já me inscrevi naquela disciplina, era super inovadora. Falei, poxa, que legal, é um jeito diferente de fazer, vamos experimentar. Se for ruim, eu jogo fora, né? Igual experimentar uma fruta. Uma sobremesa, aliás, a gente estava falando até de chá aqui. Sim. Então, experimentar um chá, e aí você tem o teu pensamento crítico, a tua opinião. Então, para mim, a agilidade de um modo mais formal surge em 2001. E aí, como palestrante de agilidade, olha só como o mundo vai dando voltas. Eu falava muito de liderança. E aí, pelos desafios que eu já tinha liderado, pelas fusões, aquisições, projetos corporativos, gestão de grandes projetos, os abacaxis encardidos que a gente acabava entregando como resultado. E aí eu, como palestrante, em geral é legal ter algo associado, porque palestra de liderança, tem muita gente falando de liderança. Então a pergunta é, qual o tom que você vai trazer para aquela palestra? Aí eu inventei um termo que eu vou compartilhar, é horrível do ponto de vista de marketing. Aliás, o pessoal de marketing vai me puxar a orelha. Chamava liderança responsiva. Péssimo nome, péssimo. O conceito é legal, falando super rápido, é que se adapta. Então, o que é um software responsivo, um sistema responsivo? Então, um aplicativo responsivo, por exemplo, se ele está no tablet, ele se ajusta. Sim. Aí quando você olha no celular, ele se ajusta, e você olha no notebook, ele se ajusta. Ou seja, ele se adapta. Lembra do Charles Darwin que eu falei que ele se adapta? Então, eu achava o conceito fantástico. Eu falei, gente, isso é mega inovador. Você acha que alguém vai comprar palestra de liderança responsiva? Ninguém nem entende. Tem que ficar explicando o que é isso. Aliás, acabei de explicar, então já perdi a venda. E daí eu ficava buscando algum outro nome, algum outro título para associar. Liderança ágil. Aí eu entendi, falei assim, caramba, a agilidade estava lá, sempre teve, por óbvio, porque eu estudei, me formei, estudei métodos, me certifiquei, então quando a gente olha métodos ágeis, práticas ágeis, tem uma bibliografia, uma literatura bem extensa. E aí eu falei assim, caramba, não tem ninguém falando de liderança ágil, então eu vou palestrar sobre liderança ágil, a liderança que se adapta ao contexto. O mundo todo não está mudando? Os líderes precisam mudar o tempo todo. Sim. Por qual caminho? Agilidade.
E aí eu me encontro como palestrante de liderança ágil. Depois eu acabei ampliando um pouco mais, porque agora pode falar de cultura ágil, gestão ágil, vendas ágeis, marketing ágil. Aliás, galera do marketing, eu não sou contra vocês não, tá? Tem o manifesto ágil do marketing também. Tem do RH. Então... Sim, de tudo, né? Tudo que sofre adaptação, sim, né? Sim, hoje tem de tudo. Então o André, palestrante de agilidade, nasce depois de me identificar com palestras de liderança, mas indo para um caminho mais de agilidade e adaptação. Essa é a minha paixão. Aliás, é meu propósito. São as transformações que a gente vai levando, como criando conexões, né? Que a gente começou e é legal a fazer você falar dessas mudanças. Transformações, das mudanças, porque às vezes a gente quer o sonho grande e esquece que o sonho grande ele é composto do quê? De pequenos passos, que às vezes dá voltas. Sim. E tá tudo bem dar voltas. Agora, pequenos passos na direção do sonho grande. É legal. É a história da meta daqui 5 anos, né? Onde você quer estar. Provocação já para a tua audiência, hein? Com liberdade de quem está se sentindo em casa aqui. Eu, particularmente, não estou usando mais a palavra meta. Provocação, hein? Meta dá uma ideia, em geral, de teto. Então, assim, a meta é vender 10% a mais o ano que vem. A hora que os times de vendas conseguem 10%, qual é o comportamento natural? Relaxei. Atingir os 10. Gente, é setembro. Tem outubro, novembro e dezembro. Portanto, daria para chegar nos 15. Então, eu uso o alvo. Porque o alvo dá uma ideia mais de alvo móvel. Então, se eu cheguei mesmo exemplo, se eu cheguei em aumento de faturamento de 10% em setembro, poxa, dá para ir mais. Dá para fazer os 12, 13, 15. Então, o alvo é menos rígido do que meta. Sim, e é constante. Ele está lá. É claro que se ele for inatingível, se o contexto... O que acaba acontecendo, às vezes, o contexto muda. Então, às vezes, eu pego algumas empresas que querem fazer o plano, e aí você olha o plano, mas o que aconteceu de quando... Daquele período até a data do plano original, né? O plano original, às vezes são 6 meses, às vezes são 3 meses. Aconteceu um montão de coisa e o plano não foi atualizado. Então ele não é mais factível. Aí todo mundo tenta bater a meta, tenta bater o plano, mas mudou tanta coisa. Saiu gente da equipe, entrou, sei lá, o dólar aumentou. Essas coisas que vão acontecendo e ninguém olha o plano de novo. Sim. Então hoje os planos são organismos vivos. Precisam também ser atualizados. E as pessoas esquecem. Aliás, as pessoas, mas as empresas às vezes também esquecem. Sim. Quando olhamos para o homem contemporâneo, que, entre aspas, precisa saber de tudo e, ao mesmo tempo, produzir muito, o acúmulo de afazeres acaba deixando as pessoas confusas. Como focar em algo específico, ter agilidade, com tantos estímulos externos? Eu não, deixa eu fazer essa pergunta. A melhor pessoa para responder é a Selma. Mas no seu ponto de vista, primeiro. Então vamos trocar. Então você vai responder essa também. Respondo. Vamos lá. A gente tem que buscar entregar mais com menos. Acho que isso tem que ser um dos princípios. E aqui eu não estou falando de demitir pessoas. Aqui eu estou falando que cada vez mais tecnologias, mais conhecimentos, mais processos está à disposição das pessoas. Então, naturalmente, se você tem uma tarefa, que pode ser tarefa doméstica, inclusive, tá? Vou pegar um exemplo mais simples, lavadora de louça. Poxa, se você vai lavar a louça na pia, que demore 1 hora, e ali com a máquina demore 15 minutos, só que é o tempo de colocar, você está ganhando o quê? Tempo, que é o maior ativo que a gente tem, que as pessoas têm. Então, a pergunta, faz sentido comprar uma máquina? Cada um vai ter uma resposta, tá? No meu... do André, faz. Por quê? Eu vou pegar o meu tempo, se eu ganhei 45 minutos de um dia, a pergunta é qual é o meu valor financeiramente dos meus 45 minutos? E eu coloco isso e a conta, para mim, André, se paga em, sei lá, 6 meses, 3 meses, em algum tempo ela se paga. Então, as pessoas precisam fazer isso. Agora, olha como é doido. Nesse mundo de abundância de informação, o desafio é o que consumir, o que aprender,
o que experimentar. E aí eu falo de agilidade num contexto de aprendizado. E o que às vezes as pessoas... Uma das etapas que as pessoas esquecem é fazer uma reflexão. Então, comecei uma pós-graduação. Às vezes vale a pena não concluir a pós-graduação, porque aquilo não vai te levar onde você quer chegar. Uhum. De novo, claro que diplomas são importantes, certificações são importantes, não é sobre isso que eu estou falando. Sim. Eu fiz mestrado, senão eu estou sendo incongruente, fiz mestrado, 2 pós-graduações e uns 80 cursos desses que você também faz. A gente é muito lifelong learning, é muito eterno aprendiz. Agora, como os conhecimentos vão mudando, tinha uma outra estatística bem legal de Harvard, eu não acho que era do curso de engenharia, se eu não me engano, tá? Mas eu vou dar uma ideia geral. O que você aprendia num curso de 4 anos ficava obsoleto em 2 anos e meio. Uhum. Então, a gente está hoje, é uma sociedade que a gente chama de sociedade do conhecimento, é uma sociedade que constantemente está aprendendo. Ontem mesmo eu estava brigando, né, com uma pessoa que a gente não sabe nem ovo direito, se tem que comer o ovo, se tem que comer clara, se tem que comer gema, e tem um monte de pesquisa, e cada vez vai saindo um montão de pesquisa, que hora você come mais ovo, hora você come mais a clara, hora gema, hora nenhum dos dois. Então a gente passa por esse aprendizado. Então, para mim, o que é bem legal é que eu vou me desconstruindo. Porque nesse universo, as pessoas que querem ter certeza, o que a gente menos tem é certeza. Uhum. Aliás, tem até um índice bem legal, chama Índice de Incerteza do Mundo. E no gráfico, ele está aumentando cada vez mais. O mundo é um mundo cada vez mais incerto. Portanto, segurança é o que a menos a gente tem. Logo, premissas do que a gente aprendeu podem não ser mais verdadeiras. Então, a gente tem que desaprender para reaprender. E a maioria das pessoas não faz uma reflexão. Nas práticas ágeis, nas metodologias ágeis, a gente chama de retrospectiva, por exemplo. Uhum. Aliás, igual na TV tem anualmente a retrospectiva, é o flash do ano, o que foi bom, o que foi ruim. Sim. As pessoas deveriam fazer as suas retrospectivas. Exemplo super simples. No domingo você para e olha para trás na semana. O que foi bom, que você vai manter, o que foi ruim, que você vai adaptar, e o que você vai fazer de diferente, experimentar. Essa é uma das chaves do sucesso de agilidade, é fazer a retrospectiva, se perguntando, se questionando. No caso da faculdade que eu falei, passou 1 ano. Faz sentido ficar mais 4 anos, às vezes 5, às vezes 6, porque tem cursos que são longos, às vezes à noite, de algo que não está te agregando valor, de algo que não... Em 6 anos é muito tempo. E aí, por isso que pessoas dizem, algumas, não estou falando que tem que abandonar a faculdade, hein, quem estiver nos assistindo, mas aí por isso que aparecem pessoas que saem no 2º ano, no 3º, vão empreender e viram case de sucesso. Sim. Ou saem de um curso, vão para o outro e viram profissionais excelentes. Então, dica quente para ser mais ágil, neste contexto que você trouxe, que agora eu vou querer ouvir tua resposta, óbvio, é fazer a retrospectiva. Fazer uma retrospectiva da vida, uma retrospectiva pessoal, uma retrospectiva profissional, uma retrospectiva do aprendizado, uma retrospectiva da empresa, da equipe. Coletivamente, é a mesma dinâmica. Vamos supor uma equipe de 2, eu e você. Selma, o que não está funcionando para você? O que não está funcionando? O que foi legal? O que você deixaria de fazer? Tá vendo que são perguntas bem poderosas que a gente vai trocando e vai adaptando. Aliás, o teu videocast já está na terceira temporada, né? Porque você vai fazendo retrospectivas e você vai adaptando. Sim. Mas Tô curioso. Acho que agora, acho que do meu lado, também. eu acho que a gente tem que, em primeiro momento, entrar em contato consigo. Então, a gente chama do tal do inventário. Então, olhar para dentro de si, o que está legal, o que não está. Olha, é a mesma pergunta. Justamente. E é que eu adoro da Selma, porque o olhar dela, o meu olhar em geral é mais externo, por isso que a gente se complementa muito, e a Selma traz para um olhar interno, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Então essa é a pergunta, olhar para dentro, o que está funcionando, né? Eu, máquina aqui, a máquina tá e as emoções, como que está? Então, como que está o seu tubo emocional? Como que você está nisso tudo, né? Esse contexto todo. E claro, como que você vai fazer essa agilidade toda com foco?
Porque muitas vezes a gente perde o foco. E essa palavra é muito poderosa. O foco é onde a maioria das pessoas... Aliás, algumas das metodologias Kanban, por exemplo, fala muito sobre isso. Limitar o foco. Limitar a quantidade de coisas. Eles falam até para você ter mais acabativas do que iniciativas. É a história do começo, meio e fim. Então, por isso que é importante fazer o inventário dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Porque precisa trazer o seu inteiro. Aqui, ó. Justamente. Da cabeça até os pés. O foco é importante, atenção no que você está fazendo. Ao mesmo tempo, eu estou no mundo externo, mas e eu como estou? Fazer essa ponte. E chega a ser um turbilhão. Eu já estou trocando papel aqui, ninguém percebeu. Eu já virei o entrevistador aqui também. Porque quando tá legal, a gente se diverte e a gente se sente à vontade. Sim. Nesse turbilhão, assim, como que dá para equacionar, Selma, o mundo girando muito rápido no nosso entorno e dentro aqui, às vezes, colapsando, conflitando com esse mundo? Porque às vezes a pessoa no lugar errado... Às vezes até a pessoa falando de Dia dos Namorados e tal, uma época mais festiva, a pessoa com outra pessoa errada ou que não está funcionando. Como sair desse turbilhão? Como ter agilidade para sair desse turbilhão? Primeiro você tem que entrar em contato consigo. Não adianta você olhar para o outro. Então, como que eu estou dentro? O ponto de partida é sempre o eu. É o eu, justamente. E é claro que às vezes você precisa de um recurso como a colher de pau. Por que eu gosto da colher de pau? Porque é algo duro, resistente, tem uma energia por ser da madeira e que vai te despertar, vai despertar o seu corpo, que vai despertar suas emoções, sua mente. E aí você começa a trazer o eixo. Entrou no eixo, você vai saber se o seu par é bacana ou não e vai saber como lidar com a situação. E para fazer o começo, meio e fim. Vou brincar então com agilidade emocional, é um termo que eu gosto. Então é como se você estivesse se reequilibrando internamente, se adaptando, se reajustando internamente, para só depois você olhar para o externo. E não precisa demorar tanto, né? E é isso que é o legal. Você tem que fazer, você pode fazer em 1 minuto. Então, fecha os olhos e começa, sente os pés, as pernas, ó, tô indo. E já vai e chega na cabeça. Dá uma espreguiçada, essa espreguiçada vai entrar em contato com o seu corpo, então vai fazendo vai e volta. E é rápido. Acho que ninguém fez um videocast já com a colher aqui. Então, eu já estou me deliciando. A colher, ela traz esse eixo, né? Ele vibra. O sentir, eu vejo as pessoas poucos se sentindo. Eu me incluo nessa, tá? As questões... Como é que tá? Isso eu tenho feito mais recentemente, aprendendo contigo, tá? Então, obrigado. Como que tá realmente o meu corpo? O que ele tá falando? Eu pouco escutei o meu corpo. Graças a Deus, nunca tive nenhum problema muito grave. Sei lá, alguma doença, alguma coisa que você excede muito. Porque tem pessoas que realmente o corpo vai colapsando, assim, o emocional vai enrijecendo, vai somatizando, vai acumulando, e aí vira uma bomba relógio. Justamente. E aí você faz a procrastinação. E aí não executa. Porque você acaba entrando numa bola de neve, né? É a esteira andando para trás, vai andando para trás. Você para de fazer, para de ação. E é legal, porque eu falo muito de ação, de resultados, porque eles acabam motivando um pouco. E pode ser resultado super simples. Poxa, consegui ali dar um passo. Eu lembro que eu tive um acidente de moto, por exemplo, em 2002. Em 2002. E daí foi o pé direito, ninguém teve culpa ali, foi uma fatalidade. Mas eu fiz fisioterapia, fiz lá uma série de coisas. E você vai se reabilitando. Assim, um passo, para mim, era uma vitória fantástica. E tinha que celebrar, você tinha que comemorar mesmo. Porque aí eu estava num estado que eu não andava. Aí você passa por um estado que você dá um passo, e às vezes, por menor que seja, é muito significativo. Então, tem que comemorar também. Sim, as pequenas vitórias, conquistas. Sim, isso mesmo. Bom,
Eu estou me deliciando aqui, ó. Pode Não sei se se tem um monte de deliciando. pergunta aí. Em primeiro lugar, pessoas. Em segundo lugar, agilidade. Em terceiro lugar, resultado. Ó, acabamos de falar de resultado. Justamente. O que significa essa ordem para o sucesso, tanto na vida pessoal quanto profissional? Posso falar que ela foi até... Ela tem por trás, no fundo dela, uma motivação. O Joel J, muitas pessoas o conhecem hoje no Brasil. Ele fala muito de alta performance. E ele tem um ditado, né? Ele trouxe um mantra, um princípio dele ali, que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. E para ele faz sentido, particularmente para mim também faz sentido. Se eu não cuidar da minha saúde, não consigo cuidar da minha família. Se eu não consigo cuidar da família, eu não vou conseguir trabalhar. E tem pessoas que, dependendo do momento, talvez não faça sentido. E tá tudo bem não fazer sentido, porque talvez a prioridade seja o trabalho. Legal. Então, autoconhecimento com a Selma. Isso que é legal. E aí, para mim, eu olhava métodos, práticas, frameworks de agilidade. Só para você ter uma ideia, catalogado mesmo, a quantidade de práticas, quantidade de conhecimento, passa de 300. 300 formas de se fazer melhor, de uma reunião, de se entregar um software, de iniciar um novo produto, de organizar uma equipe. Passa de 300. Legal. Só que no final do dia, quem entrega são as pessoas. E o trabalho colaborativo. Então, para mim, falando agora de alguns princípios e valores que para mim eu carrego, que são muito fortes. Colaboração, transparência, comunicação e por aí vai. Só que tudo isso funciona para quem? Para seres humanos. Por óbvio, para as máquinas tudo bem, até faz sentido, mas são as pessoas que consomem, desenvolvem, entregam, usam, descartam produtos e serviços, que vivem no final do dia. Então, elas precisam vir primeiro. Embora eu fui primeiro entender de máquina, né, cientista da computação, eu fui entender primeiro de máquina para depois entender de gente, como na carreira de gestor ali, liderando grandes equipes. E aí eu olhava pessoas e falei, então aqui tem um elemento chave, que não é nada fácil, óbvio, lidar com pessoas tem elementos super desafiadores e super apaixonantes. Então tem um elemento aqui, pessoas. Aqui eu vou brincar então, se eu dou uma roupagem, uma camada de agilidade, elas podem o que elas quiserem. Porque se tem aí tem centenas de práticas, de métodos, de conhecimentos que podem exponencializar as pessoas, tanto do ponto de vista pessoal, quanto profissional, quanto empresarial, quanto empreendedor, então se eu tenho pessoas empoderadas de um conhecimento ágil, de práticas, de métodos, de tudo isso que hoje o universo ágil entrega, então elas vão conseguir qualquer resultado. E quando eu falo qualquer, é qualquer mesmo. Exemplo super simples. O Elon Musk, para falar alguém um pouco mais conhecido, ele notoriamente ele é reconhecido pelo fato de ser bilionário, pelo fato de ser polêmico e pelo fato de ser uma mente inquieta. Aí talvez é uma das coisas que eu me conecte com ele. Ele lançou um foguete recentemente e o mundo inteiro olhou o lado mais copo meio vazio. Não deu certo. E ele falou, eu aprendi mais uma forma de como não fazer. É óbvio que ele vai conseguir, porque ele está com uma mentalidade ágil, de inspeção e adaptação. É óbvio, é o maior foguete do mundo. Então, é um desafio enorme. Felizmente, todas as vidas salvas, então segurança em primeiro lugar. Agora, quanto mais ele for adaptando o projeto, adaptando a equipe, adaptando o material, ou seja, Charles Darwin, adaptando tudo o que for possível, a forma de experimentar, a forma de testar, a forma de inovar, a forma de aprender, ele vai chegar onde ele quer. Então, é óbvio que ele vai lançar o foguete. A minha dúvida é se vai ser o mês que vem, o ano que vem ou a década que vem. Mas que ele vai fazer é um fato. E é engraçado, Selminha, que o ser humano é capaz de tudo. De tudo que a gente já viveu, construiu, experimentou e fez, a gente consegue fazer energia para o bem ou para o mal, bomba atômica. A gente consegue levar o homem para a Lua.
Vai levar para Marte, vai levar para um monte de lugar, só demora um pouco mais. Sim. Então, brincadeira, sei lá, vou te fazer uma pergunta. Você acredita que em algum momento vai existir teletransporte? Não acredito. A dúvida talvez tua seja a mesma que a minha. E vamos lá, brincando até um pouco com a audiência. Vai ser o ano que vem? Desculpa, vai ser amanhã? Não. Não. Vai ser daqui 10 dias? Acredito que não. Vai ser daqui 10 anos? A gente precisa ver como que está esse estudo de pesquisas também. Tá vendo? 10 anos já fica uma zona nebulosa. Vai ser daqui 10 mil anos? Em até 10 mil anos? Acredito que sim. Provavelmente né? sim. Então tá vendo que é só uma questão temporal? Sim. A gente é capaz de tudo. Então, pessoas empoderadas de agilidade conseguem resultados quaisquer. Tá aí o pessoas, agilidade e resultados, e não inverter a ordem. Eu acho que você trouxe um montão de perguntas. Tô indo. Eu quero uma cola também, gente, se eu esquecer alguma coisa aqui. Tô indo. Qual conselho você daria para uma pessoa que está sem direção e não tem motivação e ânimo para fazer as coisas mais simples? Olha essa. Essa eu vou pedir ajuda para ti, hein? Que acho que você tem uma contribuição aí muito grande. Quando a gente fala de motivação, inspiração, eu vejo que pode vir de vários elementos. Então aqui eu já estou brincando um pouquinho, me apoderando um pouquinho até do trabalho da Selma. Vale entender, e de novo, olha só a figura da retrospectiva. Por que eu não estou me colocando em ação? Falta um conhecimento? Falta uma atitude? Falta uma ferramenta? Qual peça? E muitas vezes a gente quer o quebra-cabeça completo. E não dá para ter mais o quebra-cabeça completo. Hoje em dia, não dá. Por quê? Ter o quebra-cabeça completo de qualquer decisão nossa, de qualquer ação, de qualquer projeto, custa muito tempo. E aí o que a gente menos tem é tempo, seja nós ou seja uma empresa. Sim. Então as empresas não podem mais lançar o produto perfeito. As pessoas não podem mais ir atrás de novo, do príncipe encantado, da princesa encantada perfeita. Claro que eles existem, estão por aí. Agora, pode passar muito tempo nessa procura. No planejamento, hoje as empresas estão planejando cada vez menos, porque o mundo não é incerto. Então não dá para ter todo o detalhamento. Eu preciso ir para a rua, eu preciso pôr alguma ação minimamente planejada, para depois com o caminhar, com o caminho, a gente vai desenhando as melhores estratégias para chegar onde a gente quer chegar. Legal. Então, eu tenho menos planejamento, ou seja, planejamos menos, eu tenho menos informações e eu preciso de ação. Então, provavelmente, a gente não vai ter todos os elementos. Claro que vale uma pessoa que está no estado muito crítico, a ajuda de profissionais, Claro. sejam terapeutas, psicólogos, psiquiatras. E quando eu falo de terapeutas aqui, tem uma amplitude enorme. Legal. Agora, o que motiva, eu vou falar o André um pouco, são essas pequenas conquistas, porque aí eu vejo se eu estou no caminho certo ou não. Então, a brincadeira ou provocação, tenha um pouco, assuma assim a vulnerabilidade, acho que esse é o primeiro, então, já para dar, aqui já estruturando na forma de conselho. Sejamos vulneráveis, sim, porque a gente não sabe todas as respostas, a gente não tem mais todas as certezas, a gente não tem mais o plano perfeito. Esqueçam. Agora, ao caminhar, eu consigo me motivar, porque aí eu olho se eu estou indo minimamente na direção. Seja de levantar da cama, porque às vezes tem pessoas num estado crítico, não estou nem falando de saúde, mas de motivação mesmo, de procrastinação em um nível tão agudo, tão excessivo, que nem levantam da cama. Então a pergunta é, sentar na cama já é um passo que eu consigo? Qual o menor movimento que eu consigo fazer na direção e na intenção do que eu quero e desejo fazer para que eu me motive, para que eu celebre internamente e para que eu consiga me motivar cada vez mais? E aí, se você perceber, pessoas, agilidade e resultado pode ser lido num círculo também. Por quê? Porque com mais resultado, as pessoas se motivam mais, se engajam mais. Com mais agilidade, elas geram mais resultado. Então, isso vira uma espiral virtuosa.
Aí me faz pensar que a gente, fazendo todo esse ciclo, se tiver menos energia gasto, melhor é. Melhor ainda. Fazer mais com menos. Olha só que legal que você trouxe esse ponto. Quando e aí pode ser energia física mesmo, sim, energia mental, energia espiritual, energia financeira, a energia que for, porque no final do dia são recursos. Sim. E quanto mais a gente otimizá-los, melhor. Agora eu quero a tua contribuição para quem está procrastinando, parado. Além da agilidade que eu trouxe, o que a Selma dá de dica? Eu acho que quando está parado, primeiro, mais uma vez, é buscar a conexão. É um espreguiçar. Claro que quando você está parado, procrastinado, você não quer olhar para dentro. Nem espreguiçar, às vezes. Justamente, né? Não quer. Mas de algum momento que você possa se esticar um pouco, sentir o peso do seu corpo na cama e virar para um lado, para o outro, pedir ajuda. Eu acho que isso é um momento que vai precisar pedir ajuda. E é difícil, né? Como é difícil. Nossa, eu estava contando, nem dá tempo de falar muito dos causos aí, mas estava falando de um caso anteontem, que era justamente do André não ter pedido ajuda. É porque é muito difícil e é importante isso, você saber o seu limite. Não ser limitado, saber o limite. Até onde eu posso ir ou até onde eu não posso. Momento de pausa, né, para que você possa, esse é um sim, ponto legal que você trouxe, Selma, dos momentos de pausa, porque às vezes a gente acha que agilidade é velocidade, é produtividade e é alta performance todo o tempo. E se não coloca os momentos de pausa, que na prática são o quê? É recarregar a bateria. E aí todas as baterias, de novo, pode ser a bateria física, pode ser a bateria intelectual, por exemplo. Olha, já domino este assunto, já entendi sobre, a gente estava até falando do livro aqui, tem um livro legal aqui, Organizações Exponenciais, dica de leitura já para ter agilidade numa transformação. Já respondeu uma pergunta. Já? Então, não, depois a gente volta, não tem problema. Agora, pode ser de conhecimento, por exemplo. Então, eu já domino aquele conhecimento, já entendo como ter agilidade num nível de organização, só que não tenho num outro segmento, não entendo do agronegócio, por exemplo. Então, deixa eu desligar um pouquinho e reconectar onde? Agora num outro segmento, porque de repente eu entendia de finanças, agora eu tenho que entender do agro. E as pessoas trocando o tempo todo permite isso, o que é, para mim, eu acho legal, porque você aprende muito. Então eu falo que como empreendedor, empresário serial, multissetorial, eu adoro aprender na indústria. Então a gente aplica agilidade na indústria, aplica agilidade no agronegócio, aplica no comércio, aplica na prestação de serviços. Isso, por quê? Porque e o Elon Musk acaba fazendo um pouco disso, porque o que ele aprende com foguete, ele aplica em carro. O que ele aplica em carro, ele aplica na Neuralink, que é uma empresa de inteligência artificial e cérebro ali, enfim, não tem muitos detalhes. Mas ele vai pegando de um setor e vai aplicando no outro. Então o convite é experimentar coisas diferentes. Aí aqui acho que é uma outra dica também para quem está até procrastinando, porque às vezes tentou de um jeito, tentou de outro. Que outras formas eu ainda não experimentei? Então, acho que é um pouco do convite, né, que você está trazendo. Porque eu acho que isso é importante, né? É você se desafiar, é você pedir ajuda no momento que precisa. Não tem problema algum. E não tem problema não vir ajuda. Justamente. Às vezes, não pedir ajuda para mãe, pai, parente, irmão, primo. Às vezes não vem ajuda. Sim. De quem a gente acha que deveria vir. Então, mas... E tá tudo bem não vir. Tudo bem. Óbvio que às vezes, de novo, né, a gente está simplificando. Óbvio que às vezes se chateia. Óbvio que às vezes se frustra. Mas a pergunta é, para quem que eu ainda não pedi? Às vezes pode ser até para o colega de trabalho. É incrível. E às vezes é um detalhe, né, que vai fazer um estalo, você fala, opa, peraí. Eu posso me reconectar e ir para frente, né, readaptar, buscar novas formas, porque eu acho que é isso que é o legal. Quando você trabalha o interno, né? Porque você tem recursos internos. Então, buscar isso, a sua recursos mecânica... Recursos infinitos, eu diria. Recursos infinitos, justamente. E que é um jeito, é legal para mim, o outro jeito é para você. Porque é individual. Modelagem. Funciona, justamente. Isso é uma coisa bem legal. Funciona para a Selma. Não é pegar exatamente do jeito que ela disse e aplicar. É adaptar o que ela disse para o contexto meu.
é ligeiramente diferente. Sim. E a gente vai vendo que vai tendo esses complementos. E que tem que ter o inner, mas tem que estar o fora também. Né? Dentro e fora. E como que a gente pode ir caminhando nisso? Né? E abrindo. Eu mesmo trabalho há 2 anos com agronegócio. Então, olha, trabalhando... chutei um setor certo. Justamente, com agronegócio, dando mentorias e tudo mais. E quando eu comecei, eu falei, gente, o que eu estou fazendo no agronegócio? E aí eu entendi que dava para encaixar, né? Que você consegue trazer essa flexibilidade. Eu acho que a gente tem que buscar a flexibilidade, porque não é nada quadrado mais. É a gente trazer Nem esse pode ir e ser. vir, justamente. Acho que nem pode ser, porque a gente perderia oportunidades se ficar no quadradinho ali, limitadinho. Eu sou da indústria. O agronegócio hoje é um dos setores que mais movimenta a economia. Então é um setor extremamente fantástico, tanto do ponto de vista de remuneração, mas também de oportunidades. Até oportunidades fora do país, inclusive. Então, por que eu vou ficar numa caixinha? Então, esse é um convite. Por que eu não experimento as outras aqui do lado? E que é uma delícia, né? Acho que novos desafios... Pode até não ser, mas você vai concluir. Justamente. Não, mas é uma delícia testar. Você pode Eu falar, gosto, não, por eu exemplo, adoro. o chá de hibisco, que nós conversamos sobre hoje, eu falei, eu experimentei e não gostei. Mas tem gente que gosta. Mas agora e você tudo teve o bem. teu pensamento crítico do que faz sentido, do que não faz, do que você Justamente. gosta, do que você não gosta. Você gosta talvez de um gosto mais amargo ao final. Então, você já tem muito mais informações. E respeitar o seu paladar, por exemplo. Respeitar o seu momento. Porque eu poderia falar, claro. E usar o outro. Então, você está se desrespeitando. Sim. Trazer esse interno com o externo. O que não é, falando do agro, falando de sustentabilidade, o que não é sustentável para a pessoa, porque no longo prazo começa a ferir, talvez, gostos, valores, às vezes princípios, e aí vira aquela bomba relógio que a gente já comentou. E para terminar, quais as dicas de leitura? Por isso que eu falei, como assim ele já começa a falar? Que você pode dar para as pessoas que estão precisando desenvolver a habilidade de agilidade. Nossa, aqui... Se você lembrar. Você já falou, repita. Então... Organizações Exponenciais é um livro fantástico. A gente estava falando do livro do Sain, que ele fala de um propósito transformador massivo. É para trazer agilidade de um ponto de vista das organizações para elas conseguirem mais resultado através de um propósito transformador massivo. Agora é lógico, aqui eu vou caricaturizar um pouco, né? Nesse universo, nesse grande universo ágil, eu brinco que ele é como se fosse um cardápio de um restaurante mesmo. Tem agilidade para tudo e para todos. Então, além de dicas, né, de leitura, eu vou falar alguns termos que as pessoas talvez possam ir atrás e buscar um pouco mais. Que podem ser através de podcasts, podem ser através de cursos, treinamentos, mentorias, certificações. Tem para tudo. Palestras, inclusive. Então, quando a gente olha, por exemplo, vou falar de métodos, práticas de agilidade em equipe. Então, você, por exemplo, que pode ser um gestor, um líder que tem uma equipe. Em geral, equipes ágeis são equipes pequenas, porque a comunicação é mais fluida. Então, você pode usar algumas práticas, alguns métodos, como Scrum, por exemplo, é uma ferramenta um framework, na verdade, bastante adotado. O método Kanban também é bastante adotado. Você tem alguns cards, alguns post-its, você tem um trabalho em andamento, um trabalho de fluxo. Isso ajuda bastante porque todo mundo vê as coisas acontecendo. Exemplo super simples, McDonald's. O seu pedido está lá, a fazer, fazendo e feito. Tá? Lógico, o método não é só eu quadro, mas dá para ter uma ideia. Então, já tem métodos ágeis, eu vou chamar tudo de métodos agora só para simplificar, para se trabalhar em equipe. Só que se uma equipe dá certo, o que você quer? Que mais equipes deem certo. Então a gente fala de agilidade em escala. Vários times ágeis se organizando para que o todo seja ágil. Então já tem um montão de método aí, podia falar um montão, mas só para ter uma ideia. E aí o que acontece? Tem negócios ágeis, porque se um montão de time ágil dá certo, eu quero que mais negócios deem certo. Então a gente fala de business agility. E aí, por exemplo, quando a gente olha de agilidade no alinhamento dos objetivos da empresa, do plano estratégico, OKR é um dos métodos bastante utilizados. O Google usa, Nubank, Itaú, tem várias empresas hoje que usam. Dá para usar até num contexto pessoal, por exemplo.
Objective and Key Results, objetivos e resultados chaves. Isso ajuda as equipes a se alinharem. Legal. Depois, dá para pensar na agilidade mais organizacional, como é que a gente organiza essa estrutura. O universo ágil hoje usa um pouco dessas estruturas mais ágeis, mais flexíveis, porque no final do dia a gente fala do quê? De flexibilidade. Times. Você quer ver um exemplo super rápido de um time extremamente ágil? Vou dar 2. E que a gente viu em alguns contextos de mentorias. Médico, uma cirurgia. Você monta rapidamente o time. Ele precisa ter alguns acordos, porque senão dá uma bagunça e a gente perde a vida. Então, alguns acordos sociais. Ele é multidisciplinar, porque não é só um cirurgião. Eu preciso do anestesista, eu preciso de um enfermeiro. Então, multidisciplinar. Um time multidisciplinar que se comunica, um time pequeno que monta e desmonta muito rápido, com um propósito específico, salvar aquela vida. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente tirou de uma das alunas que fazia jornalismo. Ela foi fazer uma das nossas mentorias, aí ela se achava o patinho feio. Eu falei, mas você é o time mais ágil que tem. Aí depois ela olhou e falou assim, por quê? Você não vai fazer uma entrevista? Vou. Não é ao vivo? É. Não é na rua? É. A pessoa que você vai entrevistar, você às vezes conhece ela naquele momento? É. E o câmera, e muitas vezes o pessoal dos bastidores, câmera, o suporte, eu nem sei todos os termos técnicos. Também. Eu falei, então, você não forma o time e tem que entregar um resultado? É isso. Ela falou, nossa, não sabia. Então, a gente brincou, então você é uma agilista de primeira, né? O termo mais que a gente chama ali, mais carinhoso, das pessoas que atuam ali com essa habilidade. Então, tem bastante coisa. Vou brincar, o próprio universo ágil hoje, ele é a maior produtora de conteúdo sobre agilidade. A gente tem, no mínimo, um vídeo novo todo dia no canal do YouTube, mas não só no canal do YouTube, tá? Facebook, Instagram, Spotify, Twitch, Twitter, plataformas de eventos. A gente está no Simple, Eventbrite, Doit. A gente está num total aí de umas 30 plataformas. Então, podem procurar. Eu vou brincar, tem agilidade para todos os gostos, para todas as necessidades. A gente tem linhas editoriais, líder ágil, agilidade jurídica, agilidade inclusiva, ressignificando agilidade, tem mais um montão de coisa por vir aí. #spoilers ágeis. Que delícia. Então, tem bastante coisa. Assim. E em termos de literatura também, tem bastante livro. Aí, quem quiser, obviamente, pode me escrever. Eu dou ali, eu pego um pouco do contexto e faço alguma indicação ali mais assertiva também, porque a lista de bibliografia passa de 50. Sim. E aonde o pessoal que está super antenado quer te encontrar, aonde que te encontra? Uma conexão ágil? André R. Sanches na sua mídia social preferida. Mesma coisa, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, mas eu não produzo conteúdo no TikTok. Preciso, mas acho que esse é um desafio aí pro André pensar aí, muita coisa para fazer, então... Mas eu brinco, eu uso a técnica do cachorro macho. Eu não sei se você conhece. Não. O cachorro macho vai lá e demarca o território fazendo xixi no poste. Então eu vou lá, demarco meu território, André R. Sanches, coloco lá, falo que aquele poste é meu naquela mídia, ponho uma fotinho bonita, uma mini bio e falo, não tô nessa rede não, tô na outra vizinha. Muito bom, muito bom. André, foi um prazer enorme. A gente passou, nem sei quanto tempo nem aqui sei já. Também. Tá assim, vai ser bom, não foi? Passou muito rápido. Uma delícia. Eu espero que todos gostem. Tenho certeza. Se vocês gostarem, comenta, compartilha e sininho da notificação. Não esqueçam, viu? Um prazer enorme. Minha gratidão a você e a todos que estiverem aqui nos assistindo. Um grande beijo. Ela é mais polida, ela já vai na linha do convite. Eu já vou no lado da intimação. Clica logo no sininho, assina o canal, faz tudo que tem que fazer, comenta, compartilha. Manda para o André R. Sanches também, vai ser um prazer. E, obviamente, para mim, poder trocar com você aí que estiver ouvindo, levar uma luz, uma agilidade para você poder resultar melhor e prosperar mais. Esse é o meu propósito. E eu agradeço, óbvio, para compartilhar um pouco do meu aprendizado, porque eu acabo cumprindo o meu propósito também. Isso é a minha gratidão. Gratidão é minha. Honra. Sim.